Meus amigos e minhas amigas, estamos dentro de uma matrix poderosa, cheia de braços interligados, muito bem orquestrados, muito bem organizados, muito bem distribuídos para acabar com a gente. E temos que ter sabedoria para viver nessa matrix, compreendendo ela, ou seja, entendendo que de certa forma temos que participar dela para a nossa sobrevivência, ou seja, no sentido de adaptar-se ao meio, a necessidade do homem adaptar-se ao meio para que ele não seja engolido por este meio, mas por outro lado e principalmente devemos nos colocar sempre de maneira oposta, contrária a tudo isso, mostrando a nossa opinião, a nossa visão, a nossa indignação e buscando mecanismos para cada vez mais depender menos deste modus operandi da Matrix. É assim que devemos viver. Vamos pensar aqui um pouco e refletir. A medicina, a medicina que em si é uma coisa maravilhosa, só que a medicina está dentro da Matrix nesse mundo. Eu particularmente tenho uma opinião, e é uma opinião bem minha, é uma visão muito pessoal, que ninguém é obrigado a pensar igual, ninguém é obrigado a concordar, mas eu particularmente vejo a medicina como uma grande vilã. Claro, existem as exceções, existem bons profissionais, existem bons médicos e boas médicas, muito dedicados e humanos, mas são exceções. A maioria dos médicos, das médicas, são prepotentes, arrogantes, se acham donos do saber, não é? Donos de todo conhecimento, se acham superiores a outras profissões, superiores à humanidade, têm um rei na barriga e principalmente os mais jovens, ainda inexperientes da vida para muitos temas. Imagine um médico ou uma médica recém-formada que fez a faculdade sei lá como, mas tem muito dinheiro, vem de uma família já com muitas condições financeiras e fez a sua faculdade, fez o seu curso. Por ter influência social, influência política, arrumou emprego fácil em locais que tem grande movimento, que atende grandes pessoas, muitas pessoas, que atende muitas pessoas. Essa pessoa, essa médica jovem ou esse médico jovem, na maioria das vezes não tem um grande compromisso real para com a profissão, porque já foi médico ou médica apenas pelo fato de ganhar dinheiro, do status social ou porque o pai ou a mãe assim quiseram, determinaram, bancaram a faculdade deles e eles viraram médicos. Essas pessoas podem até ter tido um grau de conhecimento adquirido na faculdade, mesmo que tenham feito a faculdade nas coxas ou muitas vezes se utilizando até mesmo do seu poderio financeiro para comprar TCCs, comprar possibilidades de concluir o curso mais facilmente, porque não podemos fugir disso nesse mundo Matrix também. É um mundo onde, se você tiver condições financeiras, você pode se graduar e se aperfeiçoar em tudo e nem sempre das maneiras mais éticas, corretas, porque você pagou, é aquela história, você pagando, você acaba tendo hoje em dia praticamente todos os diplomas e certificados que você queira, né? Isso faz parte do jogo da Matrix também. Então,
Imagina essa médica nova, esse médico novo que vem de uma realidade de elite, de burguesia, para atender pessoas pobres, que elas acham pessoas inferiores a elas, pessoas mal vestidas, pessoas feias, pessoas pobres, pessoas feias de roupa, feias de corpo, feias de tudo porque são pobres. E, naturalmente, para elas são pessoas muito inferiores. Imagina uma pessoa que é um médico ou uma médica, mas a cabeça da pessoa é uma cabeça pequena em relação ao todo, em relação, por exemplo, às questões espirituais. Um médico e uma médica, por mais que eles sejam competentes, se eles não tiverem uma mínima visão de espiritualidade, isso, na minha opinião, já é algo como um empecilho para diagnosticar melhor seus pacientes. Claro que existem muitos profissionais competentes que não se ligam em espiritualidade, em religião, que são ateus e que dão conta do seu recado. Só que, se eu puder optar, eu pessoalmente, e aí repito, é a minha visão, a minha opinião, se eu puder optar em ser atendido por um médico que tenha uma visão de espiritualidade, alguma visão que seja de espiritualidade, e um médico que não tenha, eu prefiro ir para um médico que tenha uma visão de espiritualidade. Essa é a minha visão. E mais do que isso, como eu falava, esses médicos mais jovens, muitas vezes fez a faculdade, sei lá como, mas já arrumou bons empregos, atende pessoas que eles acham que são inferiores a eles, porque são pobres, porque estão no sistema único de saúde, porque não tem plano de saúde, e até mesmo os que têm plano de saúde são tratados também muitas vezes das piores maneiras possíveis. Pagam planos de saúde caríssimos para serem super maltratados. Esta é a realidade, e ainda aguentarem grosserias e estupidez de médicos arrogantes que acham que tem o rei na barriga, que são superiores a qualquer um. Claro, volto a falar que não estou generalizando, mas infelizmente a maioria é assim. Então, veja o que acontece. Essas pessoas, jovens médicos, têm uma formação, têm influência social e política, têm bons empregos, atendem muitas pessoas, mas não têm, primeiro, experiência de vida mesmo, experiência de vivências, né? Por não ter essas experiências também, com certeza, não tem compaixão e empatia, porque já nasceram em lares muito ricos, com uma educação já muito forte, mas discriminatória, olhando pobres, pretos e pessoas sem condições como inferiores, e tem essa visão já preconceituosa, discriminatória, uma cabeça pequena para assuntos gerais que não sejam da área da medicina, se é que fizeram bem o seu curso, né? Mesmo que tenham feito bem o seu curso, vão ser conhecedores daquela área, mas não vão ter uma visão holística e não vão ter uma visão espiritualizada, nem vão ter experiências e vivências de vida que poderiam lhe deixar pessoas mais harmonizadas, equilibradas e preparadas para o atendimento a outros seres humanos, não é? É como aquela frase de Jung que diz que você pode dominar todas as teorias e todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, você seja outra alma humana. Na hora de tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, ou seja, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, seja o poderoso, mas não esqueça do fator humanidade. Não esqueça que você é um ser humano igual ao outro que você está atendendo. Não esqueça da humildade e não esqueça da humanidade no tratar para com o outro. Na hora de tocar uma alma humana,
seja apenas outra alma humana, não é? Então, o que é que eu observo com isso? Nós que somos estudiosos da espiritualidade, temos que ter todo um cuidado para viver nessa matrix. E essa área da medicina eu vejo como uma área muito perigosa. Por quê? Porque, infelizmente, a grande maioria dos profissionais são profissionais arrogantes, na minha opinião, são profissionais arrogantes, são profissionais que se acham a última bolacha do pacote, que se acham dono do saber. Muitos são preconceituosos contra pobres, contra pretos, contra homossexuais, também contra obesos. Existe também a gordofobia, né? Além do racismo, além da homofobia. Muitos são homofóbicos, são racistas, são fascistas, tá? São gordofóbicos, são tudo isso. Então eles já trazem um ranço preconceituoso. Antes mesmo de diagnosticar, de procurar tratar uma pessoa, eles já trazem um preconceito que vai ser colocado também, potencializado em possíveis diagnósticos. Ou seja, muitas vezes eles não vão se basear por questões pragmáticas, por exames, por questões comprobatórias, mas já por uma visão estereotipada, preconceituosa que já tem, para determinar isso ou aquilo para algumas pessoas, para alguns pacientes. Dia desses tivemos o presidente da República, que passou por alguns tratamentos e foi interno, né? E a gente viu que ele ficou na mão de um dos melhores médicos do Brasil e uma das melhores equipes médicas do Brasil, se não a melhor, se não o melhor médico do Brasil, um dos melhores médicos, né? E a gente sabe que, logicamente, por ele ser o presidente da República e ter esse mandato, ele foi super muito bem tratado, né? Além de toda a questão técnica da medicina, também no fator humano, no fator solidário, na vontade de curar o presidente, de ajudar o presidente. Isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, não tenho nada contra, não. Mas eu gostaria que isso fosse para com todos os cidadãos brasileiros pudessem ter um atendimento de saúde digno e humanizado. Não precisasse ser governador, prefeito, vereador, presidente da República ou ser uma pessoa famosa, um artista, para ter um tratamento digno e humanizado e às vezes espiritualizado em locais da medicina tradicional da Matrix. Essa é que é a grande realidade. Então, tem um ponto que Chico Xavier tinha na sua vida que nesse ponto eu sou igual a ele. Se é uma falha que eu tenho igual a ele. Não gostar de ir a médicos, realmente, que é uma coisa muito masculina também, né? Homens não gostam de ir ao médico. Isso eu reconheço que eu também não gosto. E muito menos de pensar numa possibilidade de ser interno, ficar interno e tal. Principalmente nós sabemos como são os tratamentos desumanizados. Muitas vezes você está sedado, certo? Você está dormindo e não vê o que acontece. E existe de tudo que você possa imaginar nessa área médica. Eu já conversei com pessoas, tem pessoas totalmente desequilibradas, como tem em qualquer outro lugar. Tem pessoas maldosas, tem pessoas que se aproveitam às vezes numa hora que você está deitado, dormindo, sedado, para fazer algum mal a você, para desligar algum aparelho de respiração, fazer alguma coisa desse tipo. Ah, eu posso estar viajando na maionese? Não, são coisas que acontecem. Acontecem sim. Estamos na Matrix, tá? E além de tudo isso, nós ficamos aprisionados, não é? E tolhidos da nossa vida, do ir e vir, presos. O hospital se torna uma prisão quando a pessoa precisa ficar interno, precisa ficar internado.
lá. Então, estamos dentro de uma grande prisão, que é a Matrix, que tem os seus departamentos de aprisionamento. O próprio presídio, que na maioria das vezes só quem vai ser preso de fato e pagar pelas penas são os pretos e os pobres. Tem os hospitais, que se tornam outros grandes presídios também, em locais de desumanidade, né? Os atendimentos horríveis, médicos despreparados, médicos imaturos, médicos homofóbicos, racistas, gordofóbicos e tudo que você possa imaginar, né? Enfim, veja que nós não estamos num mundo fácil. Não estamos num mundo fácil de jeito nenhum. Isso eu estou falando voltado aqui para a medicina. Às vezes você pega um médico que tem uma visão de espiritualidade. Você pega exceções à regra, médicos que são espíritas, espiritualistas, budistas, ou mesmo que sejam católicos ou protestantes, mas tem uma visão de espiritualidade, por menor que seja, e também se baseia em fazer sempre o melhor perante as suas visões, mesmo que sejam visões de caixas religiosas, mas tem uma ligação religiosa que os fazem querer sempre fazer o melhor. Não só profissionalmente, mas também num sentido de que ele tem uma ligação para com um Deus, para com uma forma de Deus, para com uma situação dele de fé e de compromisso religioso. Então isso já é algo que ajuda. Por mais que sejam caixas nesse momento, o médico ele vai ter uma visão também além das situações meramente burocráticas e pragmáticas do que deve ser feito, né? Enfim, existem outros médicos que têm estudos profundos de espiritualidade, são conhecedores de espiritualidade, né? Alguns sim, esses é muito melhor você entregar a sua saúde a esses que vão ter um olhar muito mais espiritualizado e que vão com certeza também trabalhar em você aspectos espirituais, psicológicos, emocionais durante os tratamentos. Uma visão holística, esses de fato vão ter uma visão holística. É exatamente por isso que surgem as medicinas, as técnicas alternativas, os serviços de saúde holístico e alternativo no mundo, e aí vem todo um trabalho do Oriente, trazendo técnicas, trazendo o Reiki, trazendo uma série de técnicas importantíssimas para a ajuda à saúde humana, a saúde toda nossa. Por quê? Porque nós temos corpos frágeis e que apresentam aqui ou ali situações de reparos, necessidade de reparos, vão apresentar falhas, defeitos, porque são máquinas, né? E não só pelo olhar de questões kármicas ou de provas ou expiações, como se vê. Não, mas simplesmente porque são máquinas que apresentam falhas, como qualquer outra máquina. Como os animais irracionais, de vez em quando adoecem, ficam doentes, e eles estão pagando karma também, eles estão pagando também situações do passado, eles estão pagando pecado porque quebrou a perna, porque tiveram um câncer, tiveram um problema, ou ficaram sem enxergar, ou tiveram um acidente, um carro atropelou. Então, os animais estão pagando seus karmas também, estão sofrendo da lei de ação e reação ou causa e efeito? São perguntas que se deve fazer, né? É por isso que a própria lei de causa e efeito precisa ser muito bem refletida, porque senão vai se colocar ela num patamar de ação e reação, e aí a gente poderia pensar também que os animais irracionais também estão passando por isso porque estão pagando. Quer dizer, se um cachorro matar um gato é porque na outra vida o gato matou o cachorro ou mandou matar. Então, será que é assim que funciona? Por isso que os questionamentos são muito importantes sobre essa matrix.
nós fomos ensinados, engaiolados e, de fato, nós fomos doutrinados a acreditar em muitas falácias, em muitas mentiras, em todas as áreas. E isso nos deixou em caixas, não é? E em crenças limitantes, muito difíceis de serem ressignificadas. Por isso que existe esse problema todo. Por isso que é tão difícil aqui na Terra as pessoas acordarem e despertarem, porque é um sistema muito bem organizado da Matrix, muito bem organizado em todos os setores. Você veja a medicina, como eu estava falando, para concluir essa parte, eu particularmente, e aí não é uma coisa que eu indique a ninguém, nem queira influenciar ninguém, mas eu prefiro muito mais conversar sobre um remédio e uma necessidade que eu tenha com um farmacêutico experiente, um bom farmacêutico, que existem muito bons farmacêuticos experientes que conhecem muito bem sobre a aplicação de remédios. Eu prefiro muito ter muito mais um contato com um farmacêutico experiente que pode me indicar tratamentos e remédios do que ir diretamente procurar uma UPA, procurar um serviço de saúde onde eu tenho que esperar 8, 10, 12, 16 horas, perder um dia inteiro para no final do dia o médico, a médica de plantão me recomendar a mesma medicação que o farmacêutico me recomenda em 2 minutos, ou aplicar uma injeção em mim que a própria farmácia também aplica. Essa é uma opinião minha. Eu não quero que ninguém siga, nem estou dizendo que é o mais correto. Eu penso dessa maneira, tá? Também faço de tudo para não ir, não precisar de um atendimento médico e torço para que não precise. Outra coisa, as medicinas alternativas, elas estão aí para ajudar. O reiki, o que o reiki faz é muito importante. O passe, a importância do passe, né? Que chama-se o passe espírita, mas o passe é algo que sempre existiu. Não é algo só espírita, mas é algo que sempre existiu. Nos tempos de Jesus, sempre a imposição das mãos, sempre durante toda a história, a imposição das mãos representou a transfusão de energia positiva e o alívio de energias negativas, né? O afastamento das energias negativas, das impurezas, dos maus espíritos, e a imposição das mãos fazia isso, e também a limpeza necessária, o afastamento dos males e a cura e o reestabelecimento orgânico. A importância de um passe, de uma água fluidificada, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que está em nossas mãos, daquela situação realmente de vós sois deuses. Nós não nos enxergamos com capacidade de autocura, não nos enxergamos com capacidade de curar alguém, no sentido de que se alguém estiver receptivo à cura, nós vamos ser um canal de cura para eles, né? E aí ficamos nessa dependência da Matrix, dos médicos do sistema e de um sistema todo corrompido, porque a medicina também virou comércio, é comércio. E aí você vai para um médico e esse médico já encaminha você para um outro amigo dele, e esse outro amigo já encaminha para outro, e assim eles têm uma cadeia de 4, 5 amigos que eles já estão combinados para, independente de qualquer situação, ele vai indicar pacientes um para o outro. Eles têm essas coisas. E aí vai indicando pacientes um para o outro para que todos ganhem muito dinheiro, e não necessariamente a pessoa precisa passar por tantas especialistas e tantas especialidades. Não. Mas aí o cara vai inventar uma coisa. Olha, eu acho que você precisava ir em tal médico, em tal coisa, para ver tal coisa. Aí vai, é um amigo dele. Aí vai para o outro que é outro amigo. Vai para o outro que é outro amigo. Todos eles ganham muito dinheiro, né? Tentam lhe segurar ao máximo. E por aí vai. Então o sistema é bruto. É por isso que você tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, muito discernimento. Oração, vigília, meditação, e procurar mecanismos de você se sentir de fato capaz de buscar a sua autocura e de pedir intervenção divina, conversar com Deus, conversar com os bons espíritos,
com os espíritos amigos, para que eles possam também lhe ajudar. Se você é da área da espiritualidade, você sabe muito bem que uma oração sincera, uma prece sincera, ela é capaz de muita coisa. Então, a oração, a meditação, uma água fluidificada ou magnetizada, né? Dia desses eu vi uma mulher dizer que precisava procurar um padre para benzer a água dela, né? Não sabe ela que ela própria pode, entre aspas, benzer, magnetizar, fluidificar. Cada um de nós pode magnetizar a sua própria água. Basta você se sentir capaz disso. Você sintonizar com os bons espíritos, sintonizar com Deus e fluidificar sua própria água com os seus melhores fluidos curativos. E pedir ajuda de espíritos que possam, juntamente com você, magnetizar aquela água. Você faz um evangelho no lar, coloca uma água, magnetiza. Você faz uma oração e pede a presença de espíritos, bons espíritos, para magnetizar a água. E mesmo que você esteja enfermo, se o seu pensamento ficar elevado e conectado às esferas maiores, os seus fluidos, mesmo você doente, os seus fluidos vão ser bons fluidos para a água, porque vão ser fluidos do que você está pensando e da sua conexão, e não do que o seu corpo está sofrendo. Então é importante pensar sobre isso também. Então veja que existem várias formas, e aqui eu não quero dizer que nós possamos viver sem buscar os médicos da terra, não é isso que eu quero dizer. Para deixar bem claro. Claro que em alguns momentos a gente precisa recorrer à medicina terrena, mas eu particularmente recorro o mínimo possível. Só quando realmente precisa e não tem jeito de não ser assim. Porque eu sei bem como funciona o submundo, os bastidores de tudo isso e o quanto, infelizmente, a maioria desses médicos não são comprometidos com a luz, não são comprometidos com o seu próprio juramento de atender a todos de maneira indistinta, com humanidade e atender a todos com muito coração, com muita dedicação, né? Ao próprio juramento, eles não são fiéis a Hipócrates, e é isso que acontece. Então, eu procuro muito mais a busca de terapias holísticas, os meus próprios conhecimentos em hipnose, por exemplo, a hipnose, a auto-hipnose como cura, a hipnoterapia como cura, a água fluidificada como cura, a prece como cura, a meditação como cura, os chás como cura, né? Você não tem ideia de quantas propriedades tem os chás, propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes que os chás têm. Então, a gente tem em mãos mecanismos, o alho, o potencial de desinflamação que o alho tem, né? Então, a gente tem mecanismos em nossas mãos que não usamos muitas vezes por ignorância ou por achar que a gente precisa necessariamente procurar um médico, quando muitas vezes vós sois deuses, o médico é você mesmo. Se você confiar, se você acreditar em Deus, nas conexões maiores e na sua conexão de que você é também um ser divino e que você é capaz de ajudar a você mesmo se curar, muitas vezes você não precisa recorrer à medicina da Matrix e você procura mecanismos alternativos, terapias holísticas, processos de oração, meditação, a mediunidade, com a quantidade de médiuns que ajudam na questão da saúde das pessoas, não é brincadeira. Eu já tenho e tive relatos disso, já trabalhei em centro espírita, já fui passista, né? A quantidade de tratamentos espirituais que curam pessoas, a quantidade de médicos do além que trabalham curando, fazendo cirurgias espirituais. Muitas vezes as pessoas nem sabem e foram cirurgiadas espiritualmente.
Aqui eu tenho exemplos ali, a imagem do Dr. Frederico Monstai, que já me ajudou algumas vezes. Espíritos das mais variadas correntes religiosas que trabalham numa visão espiritual ampla, o Padre Pio, por exemplo, quanto ele ajuda espiritualmente, já me ajudou também o Padre Pio. Isso, caboclos, raizeiros, curandeiros, pretos velhos, exus, todos trabalham ajudando de acordo com suas correntes espirituais. E se você tiver mediunidade, tiver conexão com esses seres, amigos, todos eles ajudam. Eu já recebi orientações espirituais fortíssimas. Já recebi. Os espíritos são capazes de dar receituário mediúnico, de dar diagnósticos e de mostrar o que deve ser feito para você obter cura. Se você confiar e acreditar, né, existem ainda bons médiuns e espíritos comprometidos com isso. E existem também pessoas que por si só têm a clarividência, têm as percepções e ajudam profissionais, terapeutas holísticos, orientadores espirituais, facilitadores conscienciais, o nome que você queira dar, essas mentorias espirituais. E aí tem as terapias multidimensionais, né? Tem uma série de fatores. Os registros acásticos, quanto ajuda. Uma série de fatores hoje em dia que compreendem a visão do todo realmente e vão te olhar como um ser reencarnante, como um espírito reencarnante que merece todo o respeito e que tem peculiaridades, circunstâncias que merecem ser observadas para um processo de cura e de restabelecimento orgânico e espiritual e de proteção espiritual e etc. Tá? Bem, é isso que eu queria falar. O vídeo, para ele não ficar mais longo, eu me detive mais na questão da saúde e da medicina terrena, né? E do que podemos fazer para evitar. Mas aqui, claro que estamos dentro de uma sociedade que temos a indústria alimentícia que está aí para acabar com a gente, né? Para nos dar tudo que for do pior. Temos a indústria farmacêutica que precisamos ter todo um cuidado também, né? Claro que existem coisas boas, mas existe também uma indústria farmacêutica potencializada para nos tornar dependentes e nos ferrar. Existe as prisões, os presídios voltados para preto e pobre no Brasil, infelizmente, né? Existe o próprio governo, os governos instituídos, os governos eleitos, né? Os governos materiais e os governos ocultos que engendram tudo isso. É um engendramento, uma organização muito bem articulada, né? Com vários braços para nos ferrar. Essa que é a grande realidade. E existe uma mídia, uma imprensa corrompida de interesses inconfessáveis que só divulgam mazelas, destruição, problemas, que querem o tempo todo te jogar negatividade, falar de doenças, falar de mortes, falar de crimes, das mais variadas formas de violência, de falar só de sangue, de mazelas, de guerras, de conflitos, de doenças, de mortes, de crimes, de violência, o dia inteiro e o tempo todo, a imprensa, os telejornais, para te deixarem também doentes e acabarem também com teus aspectos emocionais, psicológicos, se deixar em ansiedades, em crises de pânico, em depressão, porque a mídia e a imprensa estão corrompidas também, além de também serem mecanismos de queima de reputações de algumas pessoas de maneira injusta, né? E de exaltação de outras também de maneira injusta, porque
quem tem dinheiro, quem paga, a imprensa fala bem. A imprensa não tem imparcialidade. A imprensa vive para bajular aqueles que bancam, aqueles que patrocinam, aqueles que pagam. Então, a imprensa fala bem de quem paga mais e de quem não paga, elas falam mal. Essa é a realidade. Então, temos uma imprensa, uma mídia, inclusive jornalistas horríveis, terríveis, mal preparados, mal formados, que se acham também a última bolacha do pacote, se acham muito importantes, se acham estrelas, né? Tudo isso a gente tem. Então, imagina a situação que a gente está, né? Imagina a situação que a gente está e ainda tem o trabalho que muitas vezes é escravo, as novas formas de trabalho escravo que existem, com outros nomes bonitos de hora extra, de reuniões para isso, para aquilo, de momentos de reunião ou preparação para tal coisa, ou seja, sempre se inventam nomes bonitos, nomenclaturas bonitas para deixar os trabalhadores cada vez mais também dominados por um sistema de escravização moderna, né? Os trabalhadores cada vez com menos direitos e com mais opressão, assédio moral, né? E deixando o trabalho também como uma ferramenta de opressão e uma ferramenta de pressão psicológica e emocional na cabeça das pessoas. Ou seja, as formas de trabalho aqui na Terra são formas voltadas para também o aprisionamento, para a opressão, para a alienação, para tornar as pessoas também escravos, que não podem também contestar nada, porque senão já vão ser ameaçados de ser demitidos e tem uma fila de gente querendo aquele emprego. Então veja como tudo está muito bem definido e orquestrado, né? Muito bem definido e orquestrado. E aquelas frases de efeito, as frases limitantes de que o trabalho é a dignidade, coisas desse tipo, né? Que o trabalho é uma coisa maravilhosa, quando na realidade as pessoas em geral trabalham por necessidade. Por necessidade, trabalham porque precisam. Não vem com esse papo de hipocrisia, porque eu amo, eu amo. Tira o teu salário e vai trabalhar só por amor? Tira teus benefícios, tira teu salário e vai trabalhar só por amor então? Já que você ama tanto o trabalho? Porque eu amo o que faço. Você pode até amar. Isso vai lhe fazer um ótimo profissional, parabéns. Mas ninguém trabalha só por amor. Trabalha porque precisa. Trabalha porque precisa de dinheiro, precisa se manter, precisa sobreviver, com a maioria dos brasileiros, por exemplo. Por sobrevivência. As pessoas trabalham por sobrevivência e não porque amam ou porque adoram trabalhar. Essa que é a grande realidade. E é isso. É nisso que nós estamos. No mundo onde a gente precisa trabalhar, não é nem só trabalhar, mas se escravizar, e existem mecanismos de fazer com que as pessoas, em seu inconsciente, de maneira consciente ou inconsciente, internalize de que quem não quer trabalhar ou quem não se adequa aos trabalhos da Matrix é porque é preguiçoso, é porque é vagabundo, né? E o preguiçoso e o vagabundo merece passar fome mesmo e não merece ser ajudado. Então, vem o mecanismo de não haver solidariedade, fraternidade, porque a pessoa não trabalha porque não quer, então tem que sofrer, tem que passar fome, tem que passar necessidade, né? E se não trabalha é porque é preguiçoso, e se não trabalha é porque é vagabundo, e se não trabalha dentro de qualquer sistema oficial da Matrix, se tem uma forma de trabalho alternativa, independente, se é um profissional autônomo também é mal visto.
né? Como os músicos, os artistas até hoje são, as pessoas, os YouTubers, as pessoas, as formas alternativas de trabalho ainda hoje são mal vistas, principalmente pelos conservadores e os donos da moral, da família e dos bons costumes, né? Que são todos alienados, são alienados de um fascismo disfarçado da família de comercial de margarina. Essa que é a grande realidade, né? Então é tudo muito bem orquestrado, é tudo muito bem nos detalhes, nos mínimos detalhes, orquestrado para ferrar com a gente. Você veja que está tudo dominado para onde a gente olha. Para onde a gente olha tem um sistema todo corrupto, todo de braços dados e unidos, né? Na música, na arte, a qualidade horrível das músicas, ou quer dizer, a falta de qualidade das músicas, as rádios que só tocam jabá, só tocam o que não presta, dono de rádio que é dono de banda e que é empresário da noite e que é empresário influente nas festas populares. Então só toca na rádio quem paga, só vai para o topo do Spotify quem paga, só vai para o topo das plataformas digitais se você pagar, ou seja, você precisa estar sempre pagando. O próprio YouTube e as coisas você tem que pagar para poder estar no topo, né? Eu não me adequo a essas coisas, eu não me vendo a esse tipo de coisa, como tem gente que nos seus Instagrams é o tempo todo pagando, patrocinando várias publicações patrocinadas para ganhar seguidores, né? Não. Vamos fazer o nosso trabalho sem precisar desses mecanismos, compreendendo que eles existem, podem ser utilizados uma vez ou outra, mas não diretamente, porque senão você vai estar também se corrompendo ao sistema, se vendendo ao sistema e também vivendo uma realidade inautêntica. Não vai estar vivendo de uma maneira mais correta consigo mesmo. É isso. Tanta coisa que a gente tem para falar e o vídeo fica pequeno, até o tempo já está longo, né? Até peço desculpa se ficou muito longo o vídeo, tá? Obrigado a você que teve paciência de assistir o vídeo longo. É um vídeo de reflexões, de opiniões, tá? Como eu disse aqui, eu externei algumas opiniões minhas. São opiniões que ninguém é obrigado a concordar, nem eu quero que ninguém concorde e siga. Mas é a minha visão. E eu tenho certeza que muita gente concorda também com o que eu falei, porque já sentiu na pele tudo isso e sabe do que eu estou falando. Deixe seu comentário, sempre educado, respeitoso, participe, ajude o canal se inscrevendo no canal. O canal vem crescendo, estamos concluindo o ano com muita alegria e satisfação. Inscreva-se no canal, apoie o canal, faça o canal crescer. Inscreva-se, não esqueça o like. Deixe seu like, ajude o canal. E muito obrigado pela paciência no vídeo, por acompanhar o vídeo até o final, por dar essa moral, essa relevância ao conteúdo, ao canal e à minha pessoa. Deixa o like, se não for inscrito, inscreva-se no canal.